A graça e a paz de Deus, amada Igreja do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre a Santa Ceia. E eu gostaria, como sempre, eu sempre falo para vocês, que tem muita coisa que não dá para ficar lendo, porque o vídeo fica muito grande e as pessoas não têm paciência para assistir, infelizmente. Então eu gostaria de pedir que vocês anotassem as referências que eu fosse falando, né? E eu vou começar aqui lendo para vocês direto do livro sagrado, a parte que fala da Santa Ceia, né? Porque as pessoas, elas estão espiritualizando tudo, né? Tudo. Mas a Santa Ceia, ela é um mandamento deixado pelo Senhor Jesus aqui para nós. A gente tem sim que participar da Santa Ceia, tá? E ela tá lá em 1 Coríntios 11. E eu vou ler para vocês do versículo 24 até o 33, se o vento deixar. Que diz assim, olha, acompanhem. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amada igreja, aqui eu vou dar uma pausa, porque diz assim, ó, fazer isso todas as vezes que o beberdes. Então quer dizer assim, porque as pessoas falam assim, ah, mas não, a ceia do Senhor foi só aquele dia lá, né? Foi só aquele dia que ele ceiou com os discípulos e depois ele ia ser preso, ele ia ser morto, né? Então era só aquele dia. Mas se fosse só aquele dia, por que Jesus diria todas as vezes que o beberdes, né? Então dá para ver que é uma coisa que vai acontecer várias vezes. Então ele diz, né? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de mim, Jesus quis dizer aqui, vai se lembrar dele quando fizer essa celebração. Algumas pessoas falam, ah, mas isso daí é um ritual, não sei o quê. Não deixa de ser um ritual, porque as pessoas, né, fazem isso e sempre estão fazendo isso na igreja e tal. Só que é simbólico, não é? Como diz aqui, ó, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Gostaria de ressaltar aqui nesse versículo, esse finalzinho, que diz assim, até que ele venha. O que você entende por até que ele venha? Se eu disser para você, olha, fica sentadinha aqui, tá? Não sai daqui até que eu venha. Você vai entender o quê? Que é para você ficar sentadinha aqui até que eu venha. Não tem outra tradução para essa palavra, até que eu venha. Então ele diz aqui, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então a gente vai fazer essa celebração com nossos irmãos até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, você tem que se tornar digno de tomar a ceia do Senhor, né? Você tem que se purificar. E como é que você vai fazer isso? Você vai pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados, mudar a sua vida, se transformar, ser digno de participar da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então é como se você fosse culpado do sangue de Cristo, juízo para si. Eis a razão, porque entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, olha só. Para não sermos condenados no mundo.
Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperais uns aos outros. É por isso que quando a gente está participando da Santa Ceia, você pode reparar que a gente espera uns aos outros para tomar do pão, para comer do pão e tomar do sangue, né, representado ali pela uva. Então, e você pode reparar que o título é instrução. E instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Instrução. Quem deu essa instrução? Paulo. Foi Paulo que deu essa instrução para a gente. Então, a Santa Ceia, ela é um mandamento, sim. Na verdade, existem, né, dentro das Sagradas Escrituras, 3 ceias, né, que é essa ceia na terra, que a gente ceia, né, junto com os irmãos, né, que está em 1 Coríntios 11, que eu acabei de ler. A do céu, que é as núpcias, né, as bodas do Cordeiro, que está em Apocalipse 19, 9. Pega a caneta aí, viu? Para você conferir lá depois, né? E tem aquela ceia que Deus não quer que a gente participe. Aquela Deus não quer que a gente participe, não. Porque a gente que vai ser ceado naquela ceia. Você pode conferir isso lá em Apocalipse 19, no versículo 17 e 18. E Jesus também, amados, quando ele disse para Paulo que não cearia novamente com eles, ele quis dizer sim, que ele não cearia junto mais, que agora seria só nós. Ele ia sentar à destra do Pai. Então ele disse, em Marcos 14, 25, ele disse assim: com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E lá em Lucas 22:16, ele diz assim: pois vos afirmo que não comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E aqui fica claro para a gente que Jesus não participaria da ceia novamente aqui na terra. Ele não, mas a gente continuaria com essa celebração. Tanto que a palavra fala, né? Aquele que não comer deste pão e não beber deste vinho não terá a vida eterna. A ceia do Senhor, ela é um mandamento, sim. E Paulo, ele mostra sempre para a gente que o que ele aprendeu e nos passou não veio de doutrina, veio do próprio Senhor Jesus. Ele diz isso, 1 Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, e é ele que está explicando a Santa Ceia, a instrução quanto à celebração da ceia. Gálatas, capítulo 1, de 11 a 12. Diz assim: caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. O problema, amada igreja, é que as pessoas, elas espiritualizam tudo. Então, elas falam assim que na graça não há necessidade da ceia do Senhor, na graça não há necessidade de batismo nas águas, mas há necessidade sim. A ceia do Senhor, Jesus deixou aqui pra gente, e o batismo também, os dois são mandamentos que Jesus deixou aqui para nós, né? Porque como eu li aqui, dá para ver que é Paulo quem está explicando a Santa Ceia. E ele diz que recebeu, né, os ensinamentos diretamente do Senhor, né? Então, é um mandamento sim, a gente precisa cear sim, tá, amada igreja? Então, faça tudo que você tiver que fazer para poder fazer parte dessa mesa, tá? Você se purifica, peça perdão dos seus pecados e passe a participar da ceia do Senhor, porque ela é um mandamento sim. Fica claro aqui em 1 Coríntios
11, né, que eu li de 24 a 33, que ela é um mandamento sim, né? Senão, alguém vai ter que explicar por que diz, né, aqui todas as vezes que beberdes e todas as vezes que comerdes. Então, quer dizer, não era só uma vez, não era só aquela ceia que ele participou com os discípulos. E também vão ter que explicar, né, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, alguém vai ter que explicar aí o até que ele venha. Amém? Fiquem todos com Deus.